Ei, você sabia que existe idolatria de estimação? Ídolos de estimação, você sabia disso? Você hoje gostaria de aprender sobre 5 curiosidades sobre idolatria? Então fique conosco. Estude conosco a palavra do Senhor, porque hoje, nesta lição 4, de título Ídolos na Família, nós vamos conhecer 5 curiosidades sobre idolatria que vai surpreender você e a forma que você tem levado a sua vida, sua trajetória e o seu culto com Cristo. Se prepare, é sobrenatural. Mas antes, não esqueça de se inscrever. Embaixo aqui deste vídeo tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele, se inscreva, vai subir a barra de rolagem, vai estar escrito ali notificações, no sininho, não é? E aí você clica em todas, tá bom? Ao lado tem ali o joinha. Se você curtir, clica em curtir. Se não curtir também não tem problema, clique ali. O importante é a sua participação. E os comentários, meu irmão. Participe, comente, troque informações. Vamos usar essa parte dos comentários aí para a gente estar conversando e discutindo sobre a lição, o aprendizado. Será uma bênção em nome de Jesus. Espero poder te ajudar, espero ser uma ferramenta de Deus na sua vida para esta lição que é forte. Perde não, viu? Papel e caneta na mão, porque lá vem instrução. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Patrick Roberto e estou aqui para aprender junto com você, compartilhando conhecimento e crescendo na graça do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, nos dê esta honra, este prazer. Se inscreva. Logo abaixo do vídeo há um botão escrito inscrever-se. Clica nele e logo vai subir uma barra e vai haver ali notificações. Você clica em todas. E logo após, sendo esse vídeo do seu agrado e te ajudando de alguma forma, clique no joinha, clique em gostei. Se não gostar também não tem problema, pode clicar, tá bom? Faça o seu comentário, porque é muito importante para nós saber o que você está aprendendo ou achando desta lição. Nosso prazer é em servir e servir ao reino de Deus. Que Deus muito abençoe, nosso aprendizado será poderoso em nome de Jesus. E a nossa lição de hoje está linda, meus irmãos, muito forte, viu? Profunda, vai mexer com as estruturas religiosas da sua família. Com muito temor e tremor, observe, o título da nossa lição é um título muito sugestivo. Veja comigo aí na sua lição. O título da nossa lição é Ídolos na Família. Título da lição é Ídolos na Família. E olha aí nosso textuário, vamos dar uma olhadinha. Olha aí, ó. Esse aqui é o nosso textuário. Está igual na sua revista, ok? Então na sua revista está assim também. Ó. Textuário. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Textuário da lição de hoje. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 de João, capítulo 5, versículo de número 21. Afinal, o que nos chama a atenção é por que o apóstolo se preocupou tanto em deixar este alerta. Filhinhos, aqui ele está falando para crente. Que ele não está falando para ímpio, ele está falando para os seus discípulos, para as suas ovelhas, para aqueles que receberiam este recado na casa do Senhor. Ele está trazendo, um recado para os servos, os crentes. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meu Deus, você já entendeu, não é? Então é um recado para você. E existe um perigo aí, um risco grande para a sua fé, a ponto do apóstolo dizer: guardai-vos dos ídolos. Ele deixa essa grande observação. Vamos dar uma olhadinha aí na revista. Olha só nossa verdade prática, olha só. Na verdade prática nós encontramos o seguinte, ó, na sua revista aí você vai ver ao lado, não é?
do texto áureo, nós temos a verdade prática. Olha o que diz a verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Uou! Uou! Tá preparado? Pegou o papel, pegou a caneta, porque, meu irmão, hoje tá quente o assunto, viu? Hoje tá quente. Então, papel e caneta na mão, porque já vem instrução. Já vem instrução. Pega aí. Porque, olha só, a verdade prática nos faz entender que idolatria é tudo aquilo que se coloca ou que troca, não é? Que ocupa o lugar que não é dela, é o lugar de Deus. Tira Deus e coloca ela. Destrona Deus e entroniza ela. Afinal, o que é idolatria? Afinal, quais são esses riscos, não é? Ou qual é o risco que tão grande, tão grave a ponto da Bíblia falar tanto e o próprio Deus contra a idolatria? Qual é o risco? Qual é a preocupação de Deus comigo e com você sobre idolatria? Vamos estudar? Então vem comigo! Na lição de hoje é importante a gente fazer a leitura porque trata-se de duas situações, dois fatos semelhantes, mas distintos, né? Que ocorreram em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas com o mesmo prejuízo familiar. Como hoje estamos falando de idolatria na família, é importante a gente ler a história para entender o contexto, ok? O nosso texto básico da leitura bíblica em classe está em Gênesis 31, como nós estamos vendo aí, né? Você está vendo aí Gênesis 31, a partir do 17 ao 19, depois do 33 ao 35, ok? Capítulo 31, dos versículos 17 ao 19, se você estiver com sua Bíblia, se estiver com a revista, você pode ler na revista, né? E dos versículos 33 ao 35. Vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, não é? Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda. Olha aí, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para sair a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Versículo 19, olha aí, versículo 19. E havendo, deixa eu voltar aqui para facilitar, isto aí, E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel. Estão observando esse detalhe aí? Furtou, né? Roubou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Meu Deus. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha, olha só, tomado Raquel os ídolos. Uou! E os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Meu Deus! 35. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos, meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face. Uau! Forte isso aqui, hein? Nossa segunda leitura está aqui, em Juízes, tem um pedacinho aqui, né? Portanto, tem o costume das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos. Uau! Segundo fato familiar, olha aí, é esse de Juízes, capítulo 17, livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 17, versículos 1,
3 ao 5, que nos diz assim, ó: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Então Mica não é mulher, é homem, hein? Assim restituiu as 1.100 moedas de prata, meu Deus, a sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado. Olha só, não é? Tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Versículo 4, olha aí, ó, versículo 4. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Uau! Portanto, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica. Verso 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. Olha só, o homem tinha uma casa de deuses, de adoração. Jesus Cristo. E fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Meu Deus! Muito bem, nós vimos então que essas duas referências bíblicas, tanto em Gênesis quanto em Juízes, Gênesis 31 quanto em Juízes, nós encontramos duas pessoas diferentes, sexo diferente, né? Uma era mulher, outra era homem, uma é Raquel, outra Mica, realidades diferentes, ambientes diferentes, mas com a mesma atitude, com o mesmo prejuízo para a sua vida espiritual, para a vida espiritual de sua família, para o seu lar. Ah, meus irmãos, há um despertar de Deus nesta lição para a nossa geração. Cuidado com a idolatria. Guardai-vos da idolatria. O apóstolo deixou o seu recado. Vamos para a introdução, afinal, que perigo é esse? Vamos entender como funciona todo esse contexto perigoso para a nossa vida espiritual, para a vida espiritual de uma igreja, principalmente de uma família, esse perigo chamado idolatria. Vamos à introdução então da lição? Os irmãos gostam, né, que eu participe aí com a revista para ficar mais fácil a didática, o aprendizado? Então vem comigo, vamos para a introdução da revista. Olha o que nos diz. Assim diz o comentarista: temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela e nem a sua irmã Léia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, uma efraimita, sim, que viveu nos tempos dos juízes de Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição, veremos as consequências da idolatria dentro de casa. Meu Deus, que tremendo, não? Que tremendo, que tremendo. Vamos estudar? Preparou aí, pegou a caneta, pegou o papel, porque lá vem instrução. Papel e caneta na mão, porque lá vem instrução. É. No tópico 1, nós encontramos os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Subtópico 1 fala sobre a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Meu Deus! Aqui nós encontramos uma história muito forte. Irmão, pensa comigo.
Para alguém sair corrido, fugido, é porque não tinha coisa certa, é ou não é? Não é? Nós vemos aí que essa família já estava perturbada, o conflito estava instalado ali. Mas aí você para e pergunta, mas aonde está a idolatria aí, pastor? Calma, que nós vamos, pega a caneta e anota, viu? Anota aí. Porque primeiro aquele conflito na família, por isso o trimestre fala sobre conflito familiar, ok? E aí, ó, já começa agora a história de Raquel fugindo, Jacó e Raquel fugindo da casa de seus pais sem avisar ninguém. Olha só como complica a vida para você entender onde que a idolatria entra e os seus males. E depois eu vou falar sobre as cinco curiosidades sobre a idolatria. Vamos ver nosso contexto. Vamos ver, vem comigo, vamos para a lição. Ó, na lição aí nós encontramos o seguinte, o comentarista dizendo no subtópico 1, ó, depois de muitos anos de trabalho, para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar a terra de seus pais. Gênesis 31, versículos 3 e 4. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Gênesis 31, versículos 22 e 23. Labão lembra, né, o nome de ladrão, né? Labão, ladrão. Porque sugou o seu genro até não querer mais. Quando Jacó percebeu que estava de malandragem pro lado dele, Jacó falou, por malandragem é melhor o malandro ser eu. E ajeitou com a Raquel e ó, deram linha, correram, fugiram. E quando fugiram, Labão percebeu, chama seus filhos e agora começa a confusão. Meu Deus, vamos continuar, depois eu fecho aqui. Vai anotando aí, depois eu vou fechar o assunto com algo importante. Vamos lá, aí no texto, olha só o que diz. Subtópico 2, Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Olha só. Pega a sua revista aí, ó, vem comigo. Na sua revista tem também. Né? Você que está sem revista, você pode acompanhar comigo aqui. Né? Olha só. Ou quem está com dificuldade para ler também, pode estar acompanhando a gente aqui, ó. Labão era idólatra, né? E possuía pequenos deuses no interior de sua casa para os quais ele orava, não é? E pelos quais também acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins. Ó, terafins com T, viu? Não é com S, serafins. Serafins é o anjo, terafins é os ídolos, viu? Entendido isso, então prosseguimos. Os terafins eram fabricados, né, de madeira, pedra ou barros, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse, né, eles acreditavam que também tinha direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Gênesis 31, 19. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou. Por quê? Porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se assentou sobre eles. Olha aí, Gênesis 31 está no versículo 4. Você percebeu? A malandragem aqui foi de Raquel agora. Raquel cria toda essa cena, todo esse plano. E aí ela cria e Jacó, coitado, entra de gaiato nessa situação. Até porque o propósito dele era com Deus. Essa cultura idólatra era de Labão e sua família. Pensa comigo. E Raquel camufla ali e a culpa cai toda sobre Jacó. Mas vamos continuar para você entender o contexto. Olha só, o problema começa porque havia essa crença nos terafins. Havia essa crença, não é? A Raquel acreditava piamente que os terafins representavam a prosperidade, representavam a herança, representavam a bênção sobre a sua família. Então, para ela garantir a sua herança, ela pega agora quem? Os que ela acreditava de sua família também, que eram os provedores da família. E que eram, como nós lemos ali, o símbolo da herança, o marco da herança, como se fosse um testamento.
da herança. Meu Deus, que confusão. E tudo isso por causa dessa idolatria, destes ídolos que eles acreditavam. Vamos lá, olha só, olha como complica. Aí no subtópico 3, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. E ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Gênesis 31, verso 35. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos. E por isso o enganou. E Labão não encontrou os seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Meu Deus! Isso está em Gênesis capítulo 31, versículo 36. Olha a sinopse do capítulo do tópico 1. Diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para encobertar sua tentativa de fazer justiça com suas próprias mãos. Uou! Você entendeu? Tudo gira em torno de uma cultura, de uma crença ou de uma crendice, como queira. Tinha-se esta crença sobre, os ídolos. E dentro desta crença gerou todo esse desconforto. E ao invés de Raquel sair com Jacó, com a bênção de Deus, ela pede agora a bênção dos ídolos da família. Ela pega aqueles ídolos que eles acreditavam piamente que a bênção da prosperidade, a bênção da fertilidade, a bênção da herança, material da família estava através daqueles ídolos. Ela pega agora como se fosse assim: esse é o meu testamento, eu tenho direito à herança. Irmão, e traz aquele ídolo para dentro de sua casa. É aí que mora o problema. Raquel não acreditou na bênção sobre a vida de Jacó, na bênção patriarcal na vida de Jacó somente. Ela quis dar um jeitinho. Ela quis trazer para dentro da sua casa a idolatria. E o que é idolatria? Aí entra o grande detalhe. Porque alguém pode chegar e dizer: mas esse texto não tem nada a ver com idolatria. Tem, meu irmão, tem. Vem comigo que eu vou te explicar. Primeiro você pega aí uma caneta, pega um papel, porque eu vou trazer algo precioso para você. Papel e caneta na mão, porque já vem instrução. No tópico 2, nós temos o título Um Santuário de Deuses nas Casas de Mica. Subtópico 1, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Uou! Se você observar, você vai perceber que tanto Raquel quanto Mica trazem para dentro de sua casa a idolatria. Trazem para o seu seio familiar o que era para ficar do lado de fora. Trazem para dentro do seu contexto íntimo, para dentro da sua casa, algo que não era para entrar. E a idolatria é algo muito perigoso. Por que será que Deus se preocupa tanto com a idolatria na vida dos seus servos? Por que este perigo ronda a vida dos servos de Deus, dos filhos de Deus? Deus não poderia exterminá-lo de vez e dizer: acabou, não tem mais idolatria aqui. Por que isso existe? Você sabe qual é a origem da idolatria? Aqui eu pego a primeira curiosidade. Você pegou a caneta? Pegou o papel? Então vem comigo. A primeira curiosidade que você não sabia sobre idolatria é a sua origem. Você sabe qual é a origem da idolatria? A origem da idolatria está no Éden. No livro dos Gênesis, lá no começo, nós encontramos Adão e Eva e uma intrusa chamada serpente. Ali nós vemos a origem da idolatria. Sim, se você observar nos detalhes aquele episódio da árvore,
O que a serpente dizia para Adão e Eva, não é? Principalmente para Eva. Olha, se você comer daquele fruto que Deus falou com você, ó, você tem toda a liberdade aqui, menos naquela árvore ali no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Ali daquele fruto não comereis. Deus deu uma ordem, Deus deu uma diretriz, Deus deu uma direção, só que eles não obedeceram. E a serpente chega nessa desobediência, a serpente chega e diz, por que não? Você pode ter sim conhecimento, você pode ser igual a ele, você pode ter acesso. Em outras palavras, estava dizendo, você é o centro do jardim, não é Deus. Você, essa cadeira do trono, o trono do Éden é seu, não é de Deus. E ali, o homem troca Deus por si mesmo. Você parou para observar isso? Anotou aí? Então a origem, anota aí, a origem da idolatria está no Éden. E como que foi essa fundamentação da idolatria? A troca de Deus por si mesmo. Eles deixaram de colocar Deus como centro do jardim, colocaram a si mesmo. Quando Deus dizia, não coma deste fruto, não desfrute desta árvore da ciência do mal, ele estava dizendo, porque eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim para você. Confie em mim, entregue a sua vida nas minhas mãos, porque eu cuidarei de ti. É isso que Deus estava dizendo para eles. Só que aí, quando a serpente começa a convencer o homem e a mulher, meu querido, a mulher ouve, depois conversa com o homem, e ali o homem troca Deus por si mesmo. O homem tomou o lugar de Deus, isso está lá no Gênesis, porque ele passou a saber o que é certo e o que é errado. Agora ele não precisava mais de Deus. Ou seja, começaram a ser o centro do jardim, o centro das atenções. Agora não era mais Deus. Idolatria é exatamente isso. É o centro da sua atenção. O que capta a sua atenção? O que escraviza a sua vontade, a sua atenção? Porque Raquel não lembrou das promessas que Deus tinha para Jacó. O centro da vida de Jacó sempre foi Deus, da família do patriarca. A bênção, da multiplicação, só que Raquel não quis saber. O centro de tudo ali foi ela mesma. Ela pensou na sua herança, ela pensou na herança da sua irmã, ela pensou no seu benefício próprio. Ela esqueceu que Deus é o centro de tudo e tem todo o poder. E aí ela sacrificou um convívio familiar, ela sacrificou até seu marido por causa do seu interesse. Então, mais do que os terafins, que eram aqueles deuses familiares, os deuses de estimação que a família de Labão tinha, foi a desobediência de Raquel, não acreditando nas promessas de Deus e correndo atrás do seu próprio prejuízo. Anota isso aí. Outra coisa, olha só. Paulo fala muito sobre isso, sobre essa questão da preocupação sobre si mesmo, essa coisa de nós sermos o centro. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Colossenses, aos Colossenses, capítulo 2, versículo 23, Paulo fala sobre o culto a si mesmo. O culto a si mesmo é você ser o centro da atenção, da adoração, dos interesses. Isso é um perigo, cuidado. É por isso que Deus sempre direciona a sua preocupação para os seus filhos, para que não caísse nessa furada, nesse abismo que puxa outro abismo chamado idolatria. E o que é idolatria, pastor? A idolatria é exatamente isso, é destronar Deus e entronizar o homem. Isto é idolatria. Anota aí. Idolatria é destronar Deus e entronizar o homem. Anotou? Anota aí. Por quê? Porque o que vale é a minha satisfação, não é do meu Deus. Quer dizer, o Deus sou eu. Eu finjo servir um Deus que construiu todo o Éden, fez tudo bonitinho, mas espera aí. Eu não tenho conhecimento do bem e do mal. Eu ainda não desfrutei do melhor do jardim.
Então, eu preciso desfrutar, eu sou o centro, deu para entender? Raquel, mas Jacó tem promessa, e daí? Não, mas eu também tenho, eu tenho herança, eu preciso me garantir, e se torna o centro. Então, satisfazer o nosso ventre, satisfazer o nosso eu, vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer Deus. Isto é idolatria. A satisfação do seu eu é a fonte da sua idolatria. Só troca os ídolos agora, a idolatria mesmo, o propósito da idolatria mesmo, satisfazer a sua vontade. Como assim, pastor? Meu irmão, com base nas escrituras nós encontramos a idolatria, não é, envolvendo o quê? Deuses e ídolos. Então, esses deuses e ídolos estão manifestados aí. E nós vemos na vida de Raquel totalmente desinteressada na promessa de Deus acerca do eterno, acerca da vida de Jacó e da sua, da sua posteridade. Ela fica ali focada na sua herança, focada no que o seu querer, a sua vontade, que era de ter a sua herança, ter os seus bens, ter o que ela queria ter, ali era o centro, e por isso ela gerou todo esse sacrifício, sacrificou a sua família, sacrificou a paz entre o seu pai, mesmo que não existia, mas poderia existir, poderia ter um clima mais ameno ali, mas ela não quis nem saber. O perigo da idolatria está aí, porque quando você começa a sacrificar aquilo que te faz bem por algo que te faz mal, ou aquilo que gera obediência a Deus, meu irmão, e você começa a sacrificar para poder você atender a sua vontade, gerando desobediência a Deus, principalmente no esperar, tá complicado. E olha só o texto, olha o texto aí, olha o que diz o texto, olha aí, e o Mica entra exatamente na mesma situação que Raquel, propósito de se satisfazer, de satisfazer o seu ego, a sua vontade. Aqui não era satisfazer o Deus, ídolo ou os deuses. Aqui era a satisfação pessoal. Raquel tinha a sua satisfação pessoal, que era a sua herança. Agora em Mica, vamos ler, vamos acompanhar o comentarista? Olha só o que diz. Subponto 1, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Está em Juízes 17, a partir do versículo 1 até o 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Apesar de um nome especial cujo significado, olha só o significado do nome Mica. Quem é como o Senhor nosso Deus? Que significado lindo, hein? Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Meu Deus, ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Tá vendo aí? Mas ele tinha uma família. A Bíblia não cita a sua esposa, mas ele tinha uma família. Olha só, olha o que o comentarista diz aqui, meu irmão. Vamos lá. Puxa, vai aí na sua revista, Olha só. Vamos lá, E a mãe vivia com ele e era muito rica. Se você observar, você está vendo que está envolvendo dinheiro de novo. Raquel, o problema foi herança. Agora o de Mica começa a envolver dinheiro. Mãe rica, na casa de mamãe, papapá. Olha aí, presta atenção, hein? Presta atenção. Olha onde Deus vai nos levar aqui nesse estudo. Escuta aí, vai anotando, vamos lá. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total dos mandamentos da lei de Moisés. Isso está em Juízes 8, a partir do versículo 27. Em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Meu Deus! Abandonaram os princípios eternos. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro das suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros. Meu Deus, ídolos caseiros. Isso fala de quê, meu pastor? Fala de ídolos ou idolatria de estimação, ídolos de estimação.
Será que foi só na época de Mica que isso acontecia? Vamos analisar. Será que hoje nós não temos ídolos de estimação que colocamos dentro da nossa casa? Será que não praticamos a idolatria de estimação, aquela que a gente guarda com muito carinho, aquela prática, aquela forma de agir, de pensar, de ser, né, uma religiosidade que acaba projetando uma idolatria no padrão bíblico, tá? Não no padrão filosófico de outros mais, mas no padrão bíblico das Escrituras. Você vai ver até o final dessa lição. Você vai ver o que se enquadra dentro da idolatria pelas Escrituras, num olhar escriturístico da Bíblia, não o olhar do seu pastor, meu olhar, seu não, pelo olhar da Bíblia. Até o final dessa aula você vai aprender sobre isso. Mas vamos lá, você vai aprender a identificar. Vamos lá, olha só que ambiente tenso que Mica vivia. Os ídolos caseiros de estimação para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter, olha, favores materiais. Meu Deus, você tá vendo aí? De novo, material, financeiro, né? Olha aí, ó, ambição, né? O querer humano, essa coisa do status, de estar bem, tá vendo? Material de novo. Vamos lá, vamos voltar. Espiritual que é bom nada. Então, tá vendo que a idolatria, ela gira muito em torno de algo que não é muito envolvendo religião e espiritualidade. Olha só, os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto desta corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Meu Deus, você está vendo? Uma rouba o pai, o outro rouba a mãe. Jesus Cristo. O que é isso? Ídolos de estimação. Idolatria de estimação. O que vale é satisfazer a minha vontade, não a do Senhor. O que vale é a minha vontade estar no centro de tudo. Estou atendendo minha vontade. O meu sacrifício só vale a pena se eu me realizar. Tá vendo aí? Mais um, agora rouba a própria mãe para satisfazer sua vontade. Meu Deus, será que hoje em dia tem filhos que desrespeitam pai e mãe para satisfazer sua própria vontade? Será que nos dias de hoje existem filhos que sacrificam a comunhão da sua família, de estar com a família, de conviver com a família, de viver os princípios morais, éticos da família, para poder só realizar seus sonhos, sua vontade? A minha vontade eu quero, eu sou diferente. Será que tem filhos assim? Ou foi só nessa época de Raquel e Mica? Vamos voltar lá, olha só. Subtópico 2, a abominação de Mica. Versículo 5 do capítulo 17 de Juízes. Olha aí, Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, os deuses de estimação, ou seja, terafins. Aqueles produzir madeira, pedra, você lembra, né? Pois é, a escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um deus, olha só, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Meu Deus, que aberração, que loucura, que desvio, meu Deus, esse homem ficou louco. Você está vendo o que a idolatria de estimação, os ídolos de estimação fazem com a pessoa? A pessoa perde totalmente a condição ética, moral, sabe? Religiosa, espiritual, temor, perde tudo, irmão. O cara não tá nem aí, a pessoa não tá nem aí. Olha aí o Mica, olha que situação. Ele tá nem aí para nada, nem para ninguém. Ele está fazendo segundo os seus conceitos e preceitos. O que ele quer é satisfazer a sua vontade. Vamos dar uma olhadinha aí? Olha só o que está dizendo aí no texto. Olha só, meu Deus, muito forte isso. Olha só, meu irmão, olha só, Mica havia roubado a própria mãe sem que ela soubesse. Tá vendo aí? Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal. Meu Deus! Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara,
ela lançava maldições sobre o ladrão. Meu Deus, Juízes 17:2 está registrado isso, viu? Ela jogou maldição em cima do ladrão. Temendo sofrer a maldição da mãe, Mica, pelo menos nessa hora ele tem um temorzinho, né? Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente de todo o dinheiro. Porém, olha só, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, Juízes 17:4, né? Sua mãe retirou a maldição e tomou a parte do dinheiro e o deu aos ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Meu Deus! Você tá vendo a família disfuncional aí de novo? Você tá vendo a mãe, ao invés de corrigir e orientar o filho e tal, não, protege. Aí vem outra mãe, que se realizando no filho. Tá vendo como nós aprendemos? Mãe narcisista, transtorno de personalidade narcisista e tal. E aí, ó, novamente outra mãe se realizando no filho e tal, ao invés de preparar o filho para a vida, não. Coloca o filho, o importante é você ser feliz, meu filho, tá aqui do meu ladinho e tal, e deixa ficar aí com os ídolos de estimação, deixa fazer coisa errada, deixa, e ainda patrocinou o erro dele. Olha só que loucura, irmãos, olha só. Aí vem, ó, meu Deus. Tá vendo aí? Aí vem subtópico 3, ó, Mica tinha uma casa de deuses. Olha só a que ponto ele chegou. Chegou a falta de caráter, chegou a situação, falta de temor, falta de tudo esse homem tinha. Juízes 17, do versículo 5 aí, e o 6. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados terafins. E Mica, e olha só, olha o que diz o texto, ó, Mica, né, e os seus, ó, familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia ser certo. Jesus Cristo. Será que você está lembrando de alguém aí, irmão? Será que você está lembrando de alguém que criou um próprio evangelho para ele? Tipo, ele ouve a mensagem, mas ouve só do jeito dele. Ele ouve o ensino do pastor, mas ouve só entende do jeito dele. Não é? Está numa igreja que tem os seus ensinos, tem as suas diretrizes, tem as suas orientações, mas a forma de vida dele é do jeito dele, do jeito que ele pensa, do jeito que... Peraí, irmão, para que tem pastor a igreja? Para que tem liderança? Para que tem um sacerdote para orar por você? Para que tem liderança a igreja? Hein? É para só de enfeite? Você está entendendo? Existia ali tudo certinho, mas Mica não estava nem aí, eles viviam, e não era só ele, o povo estava vivendo cada um segundo seu bel prazer, e está aí na Bíblia, veja aí, olha que lição forte, meu irmão. Tá vendo aí, ó, por conta própria. E depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode. Olha só, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega ao seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Meu Deus! Depois aparece um levita que não tinha onde morar e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família pelo Deus de Israel. Misericórdia! Você está lembrando de alguém ou de alguma igreja, alguma época? Parece que hoje é diferente, irmão. Gente se consagrando aí, se autoconsagrando, se auto-se-intitulando pastor, bispo, apóstolo, semideus. Meu Deus, é uma bagunça. O que é isso? É a vontade de satisfazer o seu eu. Idolatria. No padrão escriturístico da Bíblia, idolatria, igual no Éden. Trocando Deus pela sua própria vontade, por si mesmo. É disfarçado, tem uma religião disfarçada, tem uma fé, uma crença. Você vê que Mica coloca seu filho, não, a gente não precisa de submeter a autoridade, não, aqui, meu filho, a partir de hoje, compra lá, comprou o éfode, tal, pronto, você já é um sacerdote, você pode fazer o culto. Não é assim não, meu irmão. Olha o tanto de problema que está tendo em várias igrejas aí, por causa de gente que é fruto de idolatria, de ídolos,
de estimação. De ídolos de estimação. Tá vendo? Você não sabia, mas a origem da idolatria está no Éden. Na troca de Deus por si mesmo, pelo seu autoconhecimento. Isso é um perigo. O pensar que consegue resolver, consegue fazer, não é por aí não, meu irmão. Que sozinho eu não preciso de uma autoridade espiritual, não preciso da unção, não preciso me submeter a ninguém. Deus é comigo, não é assim não. Isso é idolatria, você está querendo satisfazer seu ego, satisfazer seu próprio ventre. Não, não é assim, tem todo um padrão. E agora ele pega um levita desnorteado lá sem ter onde morar. Se ele não tinha onde morar é porque tinha algum problema, com certeza. Tá? Deus não desamparou os levitas, não ficava desamparado assim não. Isso aí é algum B.O. Ele vai, puxa o cabra para dentro e adota ali um sacerdote de estimação. Olha o que é idolatria. Os ídolos de estimação faz com a pessoa que quer adorar o seu próprio ventre. Meu Deus, será que hoje é diferente? Será que hoje nós poderíamos encontrar alguém que, né, desrespeita qualquer autoridade só para satisfazer sua própria vontade? Meu irmão, tá quente, hein? Tá quente essa lição. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus, com D minúsculo, claro, que desejasse invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim que deveria honrar a Deus, né, o Deus do seu povo que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Meu Deus, tá vendo o perigo? Esse tipo de gente é tão perigosa, que você acaba se contaminando. Porque esse povo trabalha muito com a questão material. Ele comprou o sacerdote, ele comprou o levita. E um homem que era escolhido por Deus para honrar a Deus e a sua nação, o seu povo, honrar os seus juramentos, estava ali desonrando Deus e servindo a um Deus pagão que nem existia. Tudo por causa do seu ventre, sua vontade, sua necessidade, por causa do dinheiro. Meu Deus, pega a caneta aí porque vai ficar quente. Mas afinal, né? Idolatria de estimação, ídolos de estimação, tudo isso. E quando a gente olha para a Escritura, primeiro, nós descobrimos a origem, né? Que você não sabia. Segunda curiosidade sobre idolatria é que ela é fruto da imaginação humana. Você sabia disso? Não. Primeiro, na Bíblia nós encontramos, anota aí, nós encontramos a sua origem, está em Adão e Eva. Está lá no Éden. No Éden nós encontramos o homem trocando Deus, que era o centro do jardim, por ele mesmo. Pela sua vontade, pelo seu conhecimento. Porque a vontade era de quê? De saber do bem e do mal. Por que aquela árvore não pode? Porque o proibido sempre é mais atraente, não é? E a serpente diz, olha, se você se alimentar, você vai ser igual a ele. Ou seja, você poderá ser o centro das atenções. E a vontade era tão grande que trocaram obedecer por sacrificar, por desobedecer. E aí honraram a si mesmo. E perderam, pecaram, e o pecado está aí. Agora, segunda coisa que a gente aprende é isso aí. É que esses deuses e ídolos de estimação, não é, são fruto da imaginação humana, irmão. Você não sabia isso? A idolatria é fruto da imaginação humana. Vou te dar uma prova. Na Bíblia nós encontramos, claro, no contexto bíblico, nós encontramos idolatria envolvendo deuses e ídolos, ok? Ok. Então anota aí, deuses eram as entidades nacionais, frutos da imaginação dos povos. Então cada povo tinha os seus deuses, lembra? Dagon, né? Astarote, deusa Diana, lembra? Tudo a Bíblia fala sobre esses deuses, não é? Dagon, aquele deus famoso, aí tem outros, muitos outros, não é? Baal, Balins e tá. Agora eu te pergunto, um exemplo. Se esses deuses não fossem da imaginação humana, por que os deuses, principalmente o deus Ra, aqueles outros deuses egípcios, né, que eram os poderosos e que hoje a gente tem um grande acervo aí, não é, de informações, de imagens, de estátuas, documentos, né, as pirâmides do Egito são claras aí, como esses deuses eram cultuados, por que até hoje não? Cadê o deus Ra? Cadê os demais deuses? Cadê os deuses, né, do Olimpo? Cadê os deuses, principalmente os egípcios? Não existem mais, irmão. Por quê? Vai no Egito, procura alguém lá cultuando, procura os templos e tudo, morreram com os faraós. Por quê? Depois que vieram, não é, as invasões, os impérios, que o Egito caiu, acabou. Por que acabou?
Porque era fruto da imaginação daquele povo daquela época. Naquilo que foram vindo outras gerações e foram misturando com os impérios que foram se acendendo, que foram se levantando, acabou, não tem mais. Você entendeu? Porque eram frutos, era fruto da imaginação humana. Então a idolatria, os ídolos, são frutos da imaginação humana. Terceira curiosidade, olha só, no conceito judaico, tá? Para ser um Deus, é preciso ser um ser incriado. Então, para ser um Deus, tem que ser divino e incriado. E o que é divino é incriado. Deu para entender? Então, todos os deuses pagãos eram da imaginação humana. Então, eles não eram criados. Ou melhor, eles tinham uma criação, um criador. Não eram incriados. Quem criou Deus? Né? O Deus é o Shaddai, é o Todo-Poderoso, o Eterno, Yahvé. Ninguém. Por quê? Porque este Deus ele não foi criado, ele criou todas as coisas. Agora, os deuses pagãos, é por isso que Deus está vivo até hoje. Deus está aí, ascendendo e o evangelho rompendo e crescendo cada dia mais. O mesmo Deus de Abraão é o de hoje e será eternamente. Porque o homem não tem domínio sobre este Deus, mas ele tem domínio sobre o homem. Agora, os deuses criados, né, eles não são divindades, eles são apenas ídolos. Deuses e ídolos são seres criados, meu irmão, criados pela imaginação humana. O que são os ídolos? São deuses criados pela imaginação humana, com um objetivo: satisfazer o ego humano, a vontade humana. Porque os ídolos são manipulados pelo homem. Você viu aí? Mica criou a sua casa, fez o seu do jeito que ele queria, ele criou porque ele estava satisfazendo a si mesmo. Você viu aí, Raquel pegou os ídolos de seu pai Labão, escondeu debaixo da coxa e levou. Por quê? Porque ela tinha domínio para satisfazer a sua vontade a si mesma. Ela queria a herança dos seus pais. Você está entendendo? Isso é ídolo. Tudo que envolve idolatria envolve a vontade do ser humano em dominar a sua situação e o seu futuro, de controlar, de estar no controle. Agora, quando servimos a um Deus que diz assim: ei, aí não, peraí, não farás para ti imagem de escultura, aleluia. Não terás outro Deus além de mim. Uou! Que como em Isaías, né? Tá aí na Bíblia aí, só você olhar. Em Isaías 43:10, ele diz que não há outro Deus fora de mim, não há outro Deus. Aleluia! Nem haverá. Meu irmão, aleluia, glória a Deus. Anotou aí? Nossa terceira curiosidade, que tremendo, não? Meu irmão, o problema é quando isso vai para dentro da sua casa. O que se tornou centro das atenções na sua família? O que tem se tornado centro das atenções na sua casa? Muitas vezes até o nosso culto, quando prestamos a Deus, se torna uma idolatria. Por quê? Porque não é um culto voltado para a vontade de Deus, mas sim para a nossa própria vontade. Uou! Aí vem a quarta curiosidade sobre a idolatria. Anota aí, hein? Vamos para o texto? Olha só o que diz o texto. A idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e a de Mica, a crença em ídolos domésticos, né, que eu chamo aqui de ídolos de estimação, ou idolatria de estimação, indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Viu? Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros, das famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Para uma pessoa não crente em Cristo, olha só, a vida cristã é irreal. Já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos.
Meu Deus, lembra que eu falei da imaginação humana? Cadê Deus Ra? Cadê os deuses, né? Do Olimpo, cadê os deuses dos povos? Sumiram, porque vieram os outros impérios, vieram o Império Romano, né? E outros que eram animistas, que misturava tudo, todos os deuses são deuses, e babadá, com pouco que esses deuses foram cair no esquecimento, e hoje nós temos aí uma Roma, né? Uma Itália, uma Roma, um Vaticano que não tem nenhum daqueles deuses do tempo passado, vai se mudando. Por quê? Porque a imaginação humana, viu? Humana. E aí a gente vê o comentarista trazendo tudo isso. Olha só o que ele vai dizendo aí, ó. Né? Olha lá, ídolos são temporários, representam aquilo que é falso, vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Então, está dizendo o quê? Qualquer coisa. Não é? Como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Não é? Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Meu Deus, vou repetir, tudo aquilo que se constitui, não é? Olha só, tudo que requer lealdade, honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios 8:4, diz assim: o ídolo nada é no mundo. Tá vendo aí? Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Uou, meu Deus! Você tá vendo aí? Então a gente pergunta e a gente vai vendo toda essa manifestação. Meu irmão, um perigo, porque tudo que colocamos, não é, na nossa vida em primeiro lugar e investimos lealdade, honra, e o primeiro lugar, isso aí, sacrifício principalmente, isso aí se tornou um ídolo na sua vida. Se tornou uma prática idólatra. Então, ídolo não são somente os cantores, não. Por que os cantores são ídolos? Porque você se realiza na música, você se realiza na arte dele. No fundo, não é? O ídolo, ele está ali, a idolatria, para satisfazer seu próprio ego. Então, muita gente é o carro, não é? Muita gente é o filho, tem gente que sacrifica um momento de culto ao Senhor, de estar com Deus, de um momento de comunhão com a igreja, com os irmãos, por causa de um cinema, por causa de um shopping, por causa de uma férias, por causa de cama. Tem gente que gosta de dormir, irmão. Dormir, troca o sono por qualquer coisa. Você está idolatrando seu sono. Dinheiro nem se fala, as pessoas fazem contas quando vão ofertar. O dízimo, meu Deus, é uma contenda, uma confusão. Tem gente que arruma um problema por causa de dízimo e está lá desfrutando do ar-condicionado que os outros estão pagando, está desfrutando do banco que os outros irmãos estão pagando, do material de limpeza que o banheiro está limpo, está sujando lá. Energia, está usando toda a estrutura que tem um gasto e ainda reclama na hora de contribuir. Olha só, você está entendendo? Isso é idolatria, porque a pessoa ali está servindo a Mamon. Mamon é tão importante para ele que ele fecha os seus olhos, como Mica fechou seus olhos para o que Deus tinha para fazer na nação de Israel, os compromissos, os princípios, né, com a lei mosaica, como também Raquel fechou os olhos para o seu pai, para a família, para tudo, não quis saber no que ia causar aquele dano, chegou a roubar, todos os dois roubaram, irmão, quebraram princípios morais, éticos e tudo, por causa do seu próprio ego, por si mesmo, para satisfazer a si mesmo. Cuidado. Será que você não está focando muito no satisfazer a si mesmo e esquecendo de satisfazer a Deus? Qual sacrifício você tem feito para agradar a Deus? Então você vê aí essa necessidade de controlar, não é? A vida humana, a sua própria vida e o seu destino faz com que o homem crie para si ídolos, cria deuses imaginários, a idolatria. Cria caminhos imaginários pensando que vai lhe conduzir a algum lugar, vai chegar a algum lugar, e esse lugar é a desobediência, porque quebra princípios eternos por não saber esperar. Uou! Que esta lição fale muito aos nossos corações. Pastor, e como eu identifico os ídolos modernos dentro dos meus lares? Tá aí, ó, subtópico 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia.
A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve à sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros, né? E de outros. Olha só, isso é muito forte, meu irmão. Essa lição, meu Deus, o que é isso, hein? Essa lição é muito forte. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte, olha só, de um mundo tecnológico intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. 1 João, tá vendo aí? Capítulo 2, versículos 16 e 17. Irmãos, quanta gente falta culto por causa de série na Netflix, temporadas, minisséries, filmes. Quanta gente perde o culto por causa de um telefone, de um smartphone, tá ali Deus falando, cultuando, e tá mexendo no celular, e tá mexendo no celular, e tá mexendo no celular. Meu Deus! Ei, calma, que isso? É hora de você se concentrar. Meu irmão, é hora de você se desligar desse mundo. Porque qual é o foco? Você ou Deus? Você foi para a igreja para quê? Para dar um relax, por si mesmo, ou você foi para cultuar a Deus? Se você foi para cultuar a Deus, você não precisa de celular. Se você foi para cultuar a Deus, não é? Quanto vale um momento com Deus? É melhor estar na Netflix, é melhor uma cama para um sono, você está entendendo? Então isso é um perigo, porque às vezes nós nos envolvemos tanto nas tecnologias, nas coisas desta vida, e esquecemos que a prioridade da nossa vida é Deus. Olha só o que vai dizendo, precisamos reagir contra os inimigos da família. Agora isso aí está entrando na nossa família com força total, meu irmão. Isso aí que é um problema terrível, terrível, terrível. Olha só, Jesus disse em o seu sermão da montanha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus 5,13. A igreja é o sal da terra e por isso é a única única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais, para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso. Olha aí, ó, do sistema mudando, é preciso quebrar os ídolos domésticos, ídolos de estimação que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Uou! O que tem roubado o lugar de Deus na sua casa? É o parquinho? É o shopping? É os filmes? São os filmes? É aquele momento de descansar? Porque enquanto tá tudo bem, maravilha, mas quando o dia mal chegar, né, irmão? Quando o problema vem, a gente lembra de Deus, né? Então, antes de chegar o dia mal, é melhor você no dia bom, vá lá agradecer a Deus. Deus é primeiro lugar. Não estou dizendo de você ficar de segunda a sexta na igreja, mas de você priorizar Deus dentro da sua casa. É isso que é importante, porque o grande problema é esse, viu? É que quando nós observamos este detalhe sobre a idolatria, a gente percebe que o ídolo é um Deus que a gente pode controlar. Esta é a quarta curiosidade aí, ó, não é? Da idolatria. Que a idolatria, não é? O ídolo, que é o ícone da idolatria, o representante da idolatria, ele é um Deus que a gente pode controlar. Então, todos os deuses, não é? Que são colocados ou personificados no ídolos, a gente pode controlar. Raquel controlou, não, é meu, peraí, deixa eu levar aqui. Mica, não, vou fazer a casa, não tinha, peraí, mas não tem um padrão para ser sacerdote, não tem todo um processo, não tem uma santificação, todo um padrão que Deus estabeleceu para ser sacerdote. Aqui em casa tem esse negócio, não. E quebra princípio, quebra tudo, é do seu jeito, porque o que vale é o quê? É você controlar, é você estar no controle, é satisfazer a si mesmo. Não deixe na sua casa esse sentimento perdurar. Traz o temor a Deus, traz a graça, aleluia.
Traz a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu na cruz, papai. Explica para ele, mamãe, explica para o seu filho, para sua filha. Diga para que hoje nós pudéssemos estar aqui juntos celebrando a sua glória, a sua vida, a sua vitória. Glória a Deus. Porque devemos obedecer a palavra, porque o nosso Deus nos criou. Ele está acima de tudo, o trono é só dele, ele é soberano. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E a quinta curiosidade sobre a idolatria é que você pode vencê-la, meu irmão, através do seu culto racional. Romanos 12, nós encontramos Paulo falando sobre isso, viu? Porque a idolatria é a tentativa fracassada do homem de governar sua própria vida. E é impossível, meu irmão. Quantos e quantos já tiraram sua própria vida por não poder governá-la? Então, como você vence a idolatria? Colocando o governo da sua casa nas mãos de Deus, voltando ao Éden, ao princípio, quando Deus era o centro do jardim, o jardim é a sua casa. Não coloque a balança de julgamento na tua mão, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deixe na mão de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Traz a sua família para o Éden de volta, oh, aleluia, porque Deus sabe o que é melhor para você. O culto racional é aquele culto onde você coloca o sacrifício vivo, né, e voluntário, dizendo: Deus, aqui eu não mando, aqui eu não tenho controle, aqui eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Mas eu venho voluntariamente, eu não venho trocar, eu não venho para o culto em troca de alguma coisa, porque isso aí eu estou indo cultuar por mim mesmo. Aí já perde o propósito. O culto fica para mim, não para o Senhor. Mas eu venho te cultuar, eu venho te celebrar, porque o Senhor é a fonte da minha alegria, o Senhor é a razão. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, porque eu te amo, porque antes de qualquer coisa, o Senhor já era o meu Deus. Aleluia! Só existe um Senhor, e este eu não posso controlar. Esse é o nosso culto racional. Por isso, vença a idolatria com seu culto inteligente, com a sua inteligência espiritual e principalmente na sua casa. Deixe claro para os seus filhos e para todos que o trono é de Deus, que a autoridade é de Deus, que a glória e o poder é somente de Deus. Ele sabe o tempo, Ele sabe a hora certa, Ele é que faz, Ele é que cumpre. Não sejamos como Raquel, tentando manter ali a promessa e a herança com jeitinho. Não. Vamos crer na promessa do pai Abraão. Vamos crer na promessa de Jacó. Não vamos fazer como Milca e com a multidão. Se todo mundo faz errado, vamos fazer também. Não. Nós cremos no Deus de Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez tantos milagres, vai continuar agindo ainda hoje. Nós faremos diferente, aleluia! Que Deus guarde a sua casa e a sua família, as nossas casas e nossas famílias deste mal. Que na nossa casa o trono venha a ser de Deus, a autoridade de Deus, e seja um Éden antes do pecado, em nome de Jesus. E a nossa conclusão, olha aí, nos diz o seguinte: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua igreja, seu ministério, que Deus honre a sua fé e que Deus te use. Você que é aluno, parabéns por estudar aqui comigo. Você que é professor, superintendente, pastor, que nesta aula Deus tenha te dado aí um norte para você falar aos seus alunos, lembrando que nós não estamos aqui para satisfazer a nós mesmos, estamos aqui para satisfazer a vontade daquele que nos livrou do pecado e da morte. Que Deus abençoe sua vida. Posso orar por você? Vamos orar? Posso orar pela sua família? Oremos então. Pai, no nome precioso de Jesus, nós queremos orar pelas famílias e os lares aqui representados. Que todas as correntes da idolatria, Senhor,
principalmente a idolatria, Senhor, de estimação, os ídolos de estimação, que estão desde as áreas tecnológicas, Senhor, até as práticas religiosas enganosas, que não condizem com o padrão moral, espiritual e ético da Tua palavra. Senhor, que nós aprendamos que o relacionamento contigo não é por interesse, porque quando o interesse nosso se manifesta, a idolatria está instalada. Mas quando, ó Deus, o interesse do Senhor é primazia em nossas vidas, aí o Senhor é glorificado. Nos conduz, ó Pai, cada dia mais ao Éden original, ao Éden da inocência. Que, ó Deus, o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado e nos livre desta miséria, deste mal, da idolatria doméstica, que não chegue na nossa casa, mas que o trono sempre seja teu, ó Deus, pois a ti é dada a glória, a honra, o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e uma boa escola dominical. Não esquecendo, se não se inscreveu, se inscreva, viu? Tem o botão aqui do canal, inscrever-se, se inscreva, clica em todas as notificações, clica no joinha se gostou da aula, tá bom? E faça seu comentário aí para algo interessante para acrescentar no nosso aprendizado. Deus abençoe e até a próxima lição em nome de Jesus. Fiquemos na paz.